Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, Canal 7. Também boa noite para Maringá e região que nos assiste pelo Canal 15. Boa noite para Cianorte e região que nos acompanha pelo Canal 46. E uma boa noite especial também para o pessoal que mora na região de Campo Mourão que nos assiste neste momento pelo Canal 12. No Pauta em Debate desta sexta-feira, nós vamos falar de política, mais um pouquinho de política aqui. Até falaram, você gosta de política, Luiz César? Pois é, eu gosto, minha amiga, assim como você também, de acompanhar o que está acontecendo no Brasil para saber para onde vai o nosso país. E olha, uma das matérias que vai pautar aqui o nosso bate-papo está aqui na Gazeta do Povo. PF apreende bilhete em que o presidente da Odebrecht fala em destruir e-mail. Ele que falou que a República poderia cair na última segunda-feira. Até agora não caiu. Quem vai contar um pouquinho para a gente, fazer análise disso também, é o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e nosso comentarista de política, professor Clodomiro Banvarte Júnior. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo. Ótima noite. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. O Marcelo Odebrecht, para a gente começar o bate-papo, a capa da Veja, inclusive, a semana passada, eu acabei não trazendo, me desculpem, dizia, ele ameaça derrubar a República. E alguns canais, inclusive, colocando aí a situação da família Odebrecht, acusando, ameaçando, quando ele foi preso pela Polícia Federal e levado para Curitiba. Até agora, a República não caiu. Será que alguém está fazendo acordo ou será que ele não tinha tanta bala na agulha assim, professor? Olha, o que parece, nós assistimos no país um fato inusitado, né? O judiciário brasileiro atuando em frentes que antes era praticamente impossível. E você vê um presidente de uma empresa do calibre, que é a Odebrecht, preso e toda a investigação ocorrendo, e até esse momento a República não tenha caído, isso é um sinal que nós temos ainda instituições fortalecidas no judiciário que asseguram as condições para que isso de fato ocorra, né? E, na verdade, era muita bravata. É claro, a gente está fazendo aqui especulação, né, minha amiga? A gente não sabe o que está acontecendo. Mas os veículos de comunicação fizeram muitas ilações, né? O pai do Marcelo, inclusive, o senhor Emílio, dizem, né, que falava pelos corredores da empresa que se o filho fosse preso, podiam fazer mais 3 celas, uma para ele, uma para Dilma, uma para o Lula. E nesse meio de semana também, na quinta-feira, um cidadão entrou com um habeas corpus preventivo em nome do ex-presidente Lula. Depois, Ronaldo Caiado colocou isso nas redes sociais. A Bolsa de Valores do país caiu e depois descobriu-se que, na verdade, um cidadão que não, sem autorização, pelo menos, a versão oficial de Lula, teria entrado com esse pedido. É tudo muito estranho. A semana que passou nós tivemos aí uma série de fatores bastante significativos que merecem uma leitura atenta do ponto de vista político. Um aspecto é que o Lula, após a prisão do Odebrecht, sinalizou para um grupo mais informal de que provavelmente ele seria o próximo alvo. Então havia uma suspeita de que o Lula poderia e correria inclusive o perigo, o risco aí de ser preso. Veja, a impetração desse habeas corpus é um elemento que pode ser feito por qualquer cidadão brasileiro, inclusive para terceiro. Agora, nos jornais de hoje saiu que o próprio desembargador que deu o parecer em relação a esse habeas corpus, descaracterizando que não tem nenhuma vinculação direta com Lula, até porque não temos nenhuma investigação sobre ele. Inclusive, o próprio Sérgio Moro, né, o juiz aqui de Curitiba, ligado a essa investigação da Lava Jato, ele trouxe uma notícia pública de que realmente o Lula não está sendo investigado. Então isso tranquiliza um pouco o lado do Lula, mas são elementos que criam uma expectativa muito grande no cenário político e também econômico. Mas essa história, eu fico um pouco assim, pensando aqui com os botões, minha amiga, essa história de um terceiro entrar sem autorização para que o desembargador diga que Lula não precisa disso e Sérgio Moro declare que ele não está sendo investigado, não parece muito conveniente para o Lula? Num primeiro momento, manifestava que poderia ser algo causado pela própria oposição,
né? Uma vez que o primeiro a divulgar isso foi o Caiado, Ronaldo né? Caiado. Que o Ronaldo Caiado é oposição aguerrida ao PT. Agora, por outro lado, como você bem disse, Luiz, pode também ser algo plantado pelo próprio PT, forçando a barra para que o próprio juiz ou o desembargador atestasse publicamente que o Lula não tem envolvimento diante da investigação. E deixaria, então, o PT mais tranquilo nesse aspecto. Fica difícil saber quem plantou isso, né, nesse momento, mas as duas possibilidades de leitura são possíveis. Vivemos uma guerra de informações num país, num momento específico da nossa sociedade, onde as redes sociais, a internet e todas as redes sociais fazem esse papel instantaneamente, ou seja, um post colocado numa rede social, no Twitter, por exemplo, como aconteceu no caso do Caiado, acaba repercutindo no país inteiro, reproduzido, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelos blogueiros. Nós temos essa característica, um grito ou um silêncio de alguém acaba tendo essa repercussão tão grande? Antigamente você tinha o quê? Um filtro maior, inclusive para a disseminação de discursos políticos. Hoje, como todos nós somos editores de notícias, através das redes sociais e outros meios, a divulgação dessas notícias plantadas, elas correm muito mais rapidamente e acabam gerando o quê? Possibilidade de discursos contraditórios. Veja, se a gente centrar apenas na questão política dessa semana, nós tivemos aí na fala do presidente Lula uma crítica muito forte em relação ao governo, a Dilma, né, uma crítica muito forte ao PT, né, o PT ou se ajusta ao seu ideal, à sua bandeira, ou vai ficar correndo atrás de cargos, e ele completa então com uma autocrítica em relação a ele, dizendo que ele está igual ao presidente Dilma no volume morto. Então veja, são críticas ao PT, a Dilma, ao governo, né, e ao próprio Lula. O que o Lula quer com isso? Né, estampando uma fragilidade dele, do governo e do próprio PT. E depois ele aparece nos meios de comunicação dizendo que exagerou um pouco. Será que esses discursos colocados, plantados e que vão se disseminando, não é também uma estratégia do próprio Lula? No sentido, talvez, um distanciamento gradativo em relação ao governo e à própria Dilma? Então nós vivemos um momento bastante complicado e que a própria política, muitas vezes, ela se vale de discurso de persuasão, ela ganha uma amplitude muito grande nesses momentos que nós vivemos, que são momentos de crises profundas. E nós acabamos como sociedade, e me coloco também, é claro, como sociedade, como cidadão, independente do espaço que você ocupa, a gente acaba também sendo bombardeado por informações de todos os lados. Você abre o Facebook ou abre o canal de notícias, você está nem sempre recebendo informações, como você disse, filtradas e até com veracidade. Hoje você tem situações até que alguns jornalistas, infelizmente, repercutem informações não oficiais. A gente acaba também tendo uma dificuldade de formar opinião, até porque é muito fácil plantar uma versão no sentido de vitimizar alguém, por exemplo, como o caso, parece-me, do Lula, ele está tentando posar um pouco de vítima. Olha, eu estou velho, eu estou cansado, tem um dó de mim, né? Eu já fiz minha parte. Me parece um pouco a questão de posar um pouco de vítima. Tem toda essa questão, até porque a situação não é nada boa para o PT, para o governo e para o próprio Lula. E nós sabemos muito bem que o PT ele tem o quê? Ele tem que se valer das próximas eleições, inclusive municipais e as eleições de 2018, com um candidato forte que consiga, talvez, pleitear novamente o governo. E o Lula é esse nome. Né? Agora, existe uma encruzilhada, por quê? Porque se o Lula fica aliado ao governo e ao PT na atual circunstância, ele pode o quê? Ele pode sofrer todo o efeito negativo que o PT tem sofrido no país hoje. Agora, por outro lado, uma tentativa de se deslocar, de se distanciar do PT e do governo, para que ele possa viabilizar a sua candidatura, é um projeto um tanto quanto arriscado. Mas, olhando aí nas entrelinhas do que o Lula vem fazendo nos últimos dias, dá a entender, dá a sinalizar que esse é um caminho possível para ele nesse momento. Estamos falando um pouquinho mais do Lula. Eu quero pedir para o Giovanni mostrar aqui para a gente a coluna do Hélio Gaspari, da agência Globo, publicada originalmente no jornal Globo, mas repercutida também, publicada também em alguns jornais do país, entre eles a Gazeta do Povo. Na última quarta-feira, o Hélio, ele coloca aqui, ele faz uma colocação que eu achei muito interessante, o momento Gorbachev de Lula. Gorbachev, você lembra, né, o Mikhail Gorbachev, o homem que conseguiu levar a União Soviética daquele comunismo ferrenho para praticamente a economia de mercado, ele praticamente destruiu a situação que havia anterior, levou a União Soviética para uma economia forte, mas ao mesmo tempo fez a transição, né, entre o socialismo feudal
para um capitalismo de mercado, um pouquinho mais complicado que o de mercado, mas a Rússia hoje conseguiu sobreviver, quando muitos achavam que a Rússia ia sucumbir. E, na minha leitura, boa parte pela condução que Gorbachev teve naquele momento tão difícil. Mas, curiosamente, ele hoje não é cultuado na Rússia, na antiga União Soviética. Ele é tido até por alguns como traidor. Há um neo aí saudosistas que repugnam totalmente a atuação dele. Ao comparar Lula com Gorbachev, o Hélio Gaspari ele toca num ponto interessante. Ele está projetando para o futuro que talvez no futuro a gente não tenha, uma parcela pelo menos da sociedade não tenha essa leitura tão positiva do ex-presidente Lula? É interessante que essa comparação, você me lembra o seguinte, acho que o Lula ele pode ser comparado com o Gorbachev duas vezes. No começo do governo dele, quando de fato ele se desloca de uma plataforma mais socialista e implementa uma política econômica liberal, né? Ele está ali representando esse momento. Os dois a mesma coisa. Exatamente. E agora, num momento de crise que perpassa o país em razão de um ajuste econômico em que está levando o quê? O governo petista para uma direita do ponto de vista econômico, você tem o quê? Essa ideia de uma refundação do PT. Então o discurso do Lula, na medida que ele tenta se distanciar do governo, ele acaba novamente caindo nessa outra perspectiva, né? De um discurso, e isso inclusive ficou bastante evidenciado na semana retrasada em Salvador, no Congresso Nacional do PT, com a ideia de que o PT tem que refundar sua bandeira ideológica, mas essa refundação num discurso pré-governo PT. Então, é o PT voltando nas suas origens, nas origens da oposição, como bandeira que poderia o quê? Ser alastrada aí por vários setores da sociedade, inclusive os trabalhadores, que eles acabaram se distanciando nesse período. Então, me parece que o Lula faz essa segunda versão do Gorbachev agora, com uma refundação dessa base mais socialista do PT. Mas, ao mesmo tempo, isso não é um discurso... Uma coisa que me chama muita atenção, eu tenho falado aqui muitas vezes sobre isso, e a tia Constantina tem me lembrado disso sempre, nós não vivemos também um jogo de cena para a sociedade. Nós falamos aqui muitas vezes que o Congresso Nacional faz as reformas que quer, dando as respostas que quer para a sociedade para perguntas que não necessariamente foram feitas. E muitas vezes responde de forma diferenciada, mas dá-se a impressão de que está em sintonia com a sociedade. Vide aí a reforma política, como você sempre tem colocado. Mas me parece também que a gente vive muito essa versão. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O PT é governo, o PT é Dilma, o PT está no governo, está tendo que fazer ajustes econômicos seríssimos, caudilhescos até em cima da sociedade, está arrancando o couro do trabalhador na questão de direitos trabalhistas, mexeu na Previdência, coisas que eram dogmas sagrados para o ideário petista, e aí eles vão para um congresso e falam que tem que ser refundado e tem que ser ir mais à esquerda. Será que eles imaginam que a gente está acreditando nessa conversa? Então, o que parece ter uma crise de identidade muito grande dentro do próprio PT, porque o PT não se assume plenamente agora. Nesse segundo mandato da presidente Dilma, não se assume plenamente como governo. E isso fica bastante evidenciado com a postura do PT dentro do Congresso Nacional, que muitas vezes tende a votar contra o próprio governo. Então, essa crise de identidade gerada por um aspecto de crise econômica tem dilacerado que é a bandeira ideológica do próprio partido. Enquanto o PT não se ajustar nessa perspectiva e ter um discurso unificado, do meu ponto de vista, tende a se agravar a crise dentro do próprio partido. E isso vai trazer o quê? Consequências negativas, sobretudo para 2018, porque até lá o Lula tem que se encontrar num discurso que tenha coerência, não só com a atitude do governo atual, mas também em relação ao futuro do próprio partido. Se eles não se encontrarem com um discurso, né, e isso parece não foi feito no Congresso em Salvador, cada um está dando um tiro para um lado, e o próprio Lula tirando em todos, isso de certa forma vai o quê? Vai intensificar essa crise de identidade dentro do próprio PT. Agora, Luiz, o que você coloca em relação ao Congresso, de fato, né, o Congresso ele também está perdido. Veja o que aconteceu essa semana, sobretudo quando o Congresso vai lá e aprova o fim da desoneração de determinados setores, né? Porque o governo precisa arrecadar em torno de 10, 12 bilhões. Só que ontem o que o governo fez? Ele fez o quê? A aprovação da extensão da regra do salário mínimo para a aposentadoria, que vai onerar em 10 bilhões o cofre do governo. Então, nós não estamos fazendo ajuste fiscal no país. O Congresso ele perdeu a noção
do que é, de fato, o ponto essencial para o país. Nós estamos ali numa disputa paroquial de poder. Veja, o próprio PSDB ajudou, com 44 votos, na aprovação dessa regulamentação da Previdência, ou seja, você vai ter um impacto na Previdência. E eu pergunto, o partido que fez a lei de responsabilidade fiscal no país, hoje não está sendo, de certa forma, o partido da irresponsabilidade fiscal? Então, o que falta no país hoje é liderança. Nós estamos perdidos do ponto de vista de quem está no governo e de quem está na própria oposição. Aliás, eu vou perguntar para o professor Clodomiro, depois do nosso intervalo, qual é o papel da oposição nessa história, né? Porque nós estamos falando bastante do PT, bastante do Lula, e lembre-se, né, essa crise econômica que o PT está lutando, a presidente Dilma está tendo que torear, como diz o caboclo, na verdade, meu amigo, foi criada também pelo próprio PT, que não quis fazer as mexidas na economia antes da eleição de ano passado. Ou seja, a culpa também é do próprio PT. Agora, eu vou perguntar, como é que fica a oposição nessa história? A oposição sai fortalecida? Não tenho visto. Depois do nosso intervalo, a gente continua o nosso bate-papo com o professor Clodomiro Banvarte Júnior aqui no Pauta e Debate. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457, marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite falando de política. A política nacional é o tema, é a nossa pauta aqui no programa Pauta em Debate. Eu estou conversando com o professor Clodomiro Banvarte Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e também nosso comentarista de política aqui no Pauta em Debate. Professor Clodomiro, a gente estava falando até agora da crise, ou da suposta crise do PT, dos desencontros entre ser governo e ter o discurso delicioso da oposição, né? Muito gostoso ser oposição, imagino, porque você pode falar, prometer, né, sem a responsabilidade de ter que fazer. Já ser governo, ter que responder pelas ações, inclusive pelas maldades do governo, é um pouco mais complicado. Mas nesse quadro todo, onde Lula está de um lado tentando descolar, sair, sobreviver para ter voo próprio, do governo Dilma tentando a duras penas fazer seu governo decolar.
O Congresso, como o senhor bem disse, meio perdido aqui ou acolá. Como fica a oposição? Oposição que foi capitaneada pelo senador Aécio Neves no processo eleitoral presidencial passado e que saiu extremamente fortalecido do processo, tendo aí pouco menos da metade dos votos do país. Não me parece, não sei se eu estou enganado, mas não me parece que Aécio e o próprio PSDB tenham esse tamanho hoje no conceito da população. Se a gente olhar, por exemplo, o papel da oposição, lembrando aqui a oposição, o papel do PSDB dentro do Congresso Nacional, fica muito evidenciado que o PSDB está perdendo o quê? As suas bandeiras dos seus fundadores. Inclusive o próprio Fernando Henrique fez críticas duríssimas em relação a posturas lideradas pelo próprio Aécio Neves na questão do impeachment da presidente Dilma. Veja, o PSDB está votando contra o governo e derrubando bandeiras que ele ajudou a colocar lá no passado. Fator previdenciário, essa semana agora, a questão da vinculação do salário mínimo, o reajuste da Previdência, são elementos que oneram demais o Estado. E isso tudo vai contra a bandeira defendida pelo próprio PSDB, inclusive durante o período eleitoral do ano passado. Então, fica muito evidente, muito demonstrado, que o PSDB está assumindo o quê? Uma postura do quanto melhor, pior, para que nós possamos chegar ao poder. Isso está novamente o quê? Retratando projeto de poder e não projeto de país. Então, é um momento perigoso porque se você não tem uma estrutura de liderança na situação, não se vê também uma estrutura consolidada de liderança na oposição brasileira. O que nós temos é o que? Um vácuo de liderança que poderia sinalizar o que? O futuro do país. Quer dizer, a gente percebe, uma coisa que eu não sei, minha amiga, se você vai concordar comigo, às vezes eu fico um pouco assim preocupado com a questão pessimista, tem uma veia pessimista meio complicada que a gente tenta segurar, mas nos anos 80, na época ainda da ditadura, quando não se vislumbrava o fim da ditadura, meados dos anos 80, havia um desencanto pelo país, os jovens principalmente tinham um desencanto pelo país, né? E muita gente preferiu ir embora do país, inclusive quem tinha condições financeiras ou quem tinha coragem de aventurar uma mochila nas costas pela América, ou mesmo pela Europa, pelos Estados Unidos, acabou indo embora. E a gente conversava com os jovens e havia uma pequena parcela que acreditava que a redemocratização do país faria o país melhor, havia uma parcela que estava nem aí, que queria mais era ficar rico e falava, o meu dinheiro vai me fazer uma vida melhor. E uma parcela falava, olha, eu estou indo embora porque eu não acredito no país. Eu já tenho ouvido hoje, na constância do processo democrático, pessoas desencantadas com o país. Perigosamente estamos flertando com o pessimismo? Eu acho que não só um pessimismo, mas tem um ceticismo muito grande pairando na nossa época. E aí tem um elemento interessante, porque aponta-se um desencanto com a democracia. Eu acho que é o contrário. Nós estamos vivendo democracia de menos no país, né? Na medida que nós temos uma estrutura partidária que não se compromete com projetos de país, mas com lutas constantes para alcançar o poder, isso enfraquece o próprio sentido da democracia que nós construímos a duras penas nesses últimos 25, 30 anos. Então, acho que nós temos que acirrar a democracia, nós temos que fortalecer a formação de novas lideranças. Veja, esse é um elemento negativo dentro do próprio PT. O PT perdeu as condições nos últimos anos de formação de novas lideranças, não tem quadros, né? E se você olha para a oposição, isso também é sintomático. E talvez, Luiz, poderíamos aqui fazer uma profecia. Hoje nós temos dentro do PSDB 3 nomes possíveis para 2018. Alckmin, Serra e o próprio Aécio. Veja, desses 3, o mais fortalecido hoje é o Alckmin. Por quê? Porque ele detém o governo paulista. Ele tem condições e estofo para isso. O Aécio está sem governo. E o Serra é o que tem menos condições, uma vez que ele concorreu 2 vezes e foi derrotado. Então existe aí nos bastidores, inclusive uma sinalização de que o próprio Serra hoje está costurando para ser o candidato viável do PMDB em 2018, né? Em 2018. Então você abre uma brecha para o PMDB ter candidato próprio e, por outro lado, você poderá concorrer com o Alckmin em 2018. Nós não temos, fora disso, a formação de novas lideranças. Nós temos os velhos caciques concorrendo e, quando não encontra espaço no seu partido, migra para outro.
Então, isso é muito prejudicial. Nós não temos esse compromisso por meio da democracia, por meio dos partidos, de formação de líderes. E dentro de uma crise como essa que nós vivemos, eu acho que nós corremos aquele velho risco, né, de surgir um caçador de marajás aí e levar a rodo todo o processo. Aliás, se a gente for pensar bem, vou colar aqui, ó, da paróquia aqui. Em Londrina, por exemplo, né? Fala-se do processo eleitoral que vai acontecer ano que vem. E quando a gente fala de candidaturas a prefeito de Londrina, a gente fala de velhos nomes, né? Alguns mais novos, mas ainda assim ligados a velhas oligarquias. Não há muita renovação na política no plano nacional, mas mesmo aqui no plano local também ela é complicado. Em todos os setores, né? Eu acho que os partidos políticos hoje eles funcionam muito mais com o aspecto cartoral, para dar o passaporte da pessoa concorrer, mas não existe a efetiva preocupação de o partido formar jovens e novas lideranças. Até porque, para você se envolver com a política, você tem que minimamente conhecer a política, você tem que minimamente conhecer as condições da estrutura social. Não dá para a gente ter aventureiros concorrendo a cargos eletivos só por uma questão pessoal. Tem que ter um comprometimento social, e isso exige tempo. A gente tem que tirar o chapéu para quem se dispõe a fazer parte da política, porque é algo trabalhoso, moroso e que exige certamente uma preparação que deveria vir, sobretudo, dos partidos políticos e que não acaba vindo. Para a gente encerrar esse bate-papo, a gente está partindo para o final, mas ainda tem um tempinho, eu queria saber, a minha tia Constantina, a comadre Mariana estão perguntando aqui, eu tenho certeza que elas estão lá perguntando para mim. Tá bom, Clodomiro, tá bom, Luiz César, fala de Dilma, vocês falam mal da Dilma, vocês fazem críticas ao Lula, vocês fazem críticas ao Aécio, ao Serra, ao Alckmin. E o que muda para mim que é povo, para quem está lá na cervejaria trabalhando, como é que muda a vida? O que vai mudar se for o Serra, se for o Alckmin, ou se for o Aécio, o presidente, ou se voltar a ser o Lula? Muda alguma coisa? Nós temos no Brasil uma ideia corrente de que a anormalidade é o normal para nós, né? E a gente tem que entender que a política é um instrumento que nós temos para pensar e também transformar a realidade social do país no médio, curto e longo prazo. Então, toda decisão política afeta diretamente a todos nós. Veja, esse ajuste fiscal é sentido por todos nós. Quando você recebe a fatura da conta elétrica, da energia elétrica, você sente que isso é um resultado da economia do país. Então, nós devemos pensar a política como instrumento de mudança, instrumento que possa sinalizar no futuro um país melhor para todos. Né? A política não é algo que tem que ficar estanque fora da realidade, não, ela é parte da realidade de todos nós. Mesmo que nós não tomamos o contato com ela, ela está o quê? Ela está influenciando diretamente na vida de todos nós, de quem está tomando a cervejinha, de quem está nos ouvindo agora, de quem vai trabalhar amanhã, enfim, ela está no nosso dia a dia. Mas muda alguma coisa Aécio, Lula, Dilma ou Serra? Dentro da perspectiva que nós temos hoje, nessa mistura ideológica, nós não temos mais um referencial, um parâmetro, né? Do jeito que está, parece um imbróglio, uma geleia que não haveria tanta diferença. Eu pergunto, se o Aécio tivesse ganhado a eleição no passado, teria alguma diferença o ajuste fiscal que está em andamento? Provavelmente não, seria a mesma coisa. Só que daí com o PT na oposição, votando contra, mas estaríamos aí diante da mesma situação do meu ponto de vista. Quer dizer, o que tem que ser feito para segurar a economia e para colocar as coisas nos eixos, qualquer um vai ter que fazer com mais ou com menos ênfase, com mais ou menos competência. O que vai sobrar para a população é mais ou menos conta para pagar. Mais ou menos isso. Agora, fora dessa condição que está dada, o que nós precisaríamos no país é pensar estruturas partidárias que pensassem a longo prazo o país, de tal forma que o normal pudesse ser o quê? A regra, e não a exceção como nós vivenciamos nos últimos anos. Quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvart Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, nosso comentarista de política aqui do Pauta em Debate. Professor, obrigado pela entrevista, uma ótima noite, um bom final de semana. Obrigado, Luiz, uma boa noite a você, boa noite a todos. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável?
A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Nosso último bloco, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, minha amiga, você também, meu amigo, com o professor Clodomiro Manvart Júnior. Eu quero só mostrar aqui para você também uma manchete do Caderno Vida Pública, do jornal Gazeta do Povo, do último dia 25, quinta-feira. Enquanto a gente discute o que pode ser feito para melhorar a vida das pessoas, os deputados estaduais pressionam para aumentar verbas de gabinete. A manchete da Gazeta, trazendo aqui a matéria, deixa eu ver de quem é a matéria, do Euclides Lucas Garcia e do Rogério Galindo para a Gazeta do Povo. E segundo eles, os parlamentares cobram uma atualização do valor dos benefícios pagos a cada deputado. Se você não sabe, cada deputado tem dois tipos de verbas à disposição para custear o seu gabinete, que eles podem gastar. Essas verbas conjuntamente somam aproximadamente R$ 110 mil por mês para eles poderem custear seus gabinetes dentro da Assembleia Legislativa, particularmente com salários de assessores e algumas outras algumas despesas. Isso não está incluído o salário do parlamentar. De qualquer forma, a pressão foi feita, a foto aqui é do Pedro Oliveira, da própria Assembleia Legislativa. Quero que, por gentileza, o Giovanni mostre para a gente a foto. Essa foto foi feita antes da reunião e o pessoal pressionando aí o presidente da Assembleia, deputado Traiano, para que ele aumentasse, o Ademar Traiano aumentasse a verba dos gabinetes. Só o comentário, né? Enquanto o país, você está aumentando a sua conta de luz, a sua conta de água, a gasolina explodiu, os preços no supermercado estão extorsivos, os nossos representantes, alguns deles, não são todos, bom, não vamos generalizar, estão aí preocupados também em aumentar suas verbas de gabinete, e enquanto você também tem deputados federais e senadores também fazendo benefícios corporativos. Esse é o nosso Brasil. Agradeço a sua audiência, o carinho da sua sintonia, desejo um ótimo final de semana para você. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau.
Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.